Aqui em Limeira está tão calor, tá tanto calor, que eu acho que eu vou mudar para Salvador, viu? Diz que aí é bem mais fresco, né? Diz que aí é mais gostoso. As casas antigas de Salvador, os casarões antigos, eles eram feitos com janelas na frente e atrás, para que o vento pudesse atravessar e refrescar aqueles casarões mais antigos, né, do tempo do Brasil Colônia ainda, porque Salvador era o centro da moda no Brasil, porque a moda que chegava, que vinha da Europa, chegava primeiro em Salvador. Mas o problema é que a moda na Europa eram os vestidos e roupas de veludo. Aí as madames de Salvador queriam imitar as roupas da Europa e ficavam suando dentro daquelas roupas de veludo, porque aquela era a moda na Europa, tinham que fazer também em Salvador, tinham que copiar em Salvador. E quando veio Dom João VI, transferiu o reino para o Brasil, reino de Portugal, os navios que chegavam de Portugal, em toda a elite, né, porque toda a corte veio de Portugal para o Brasil, mas durante a viagem as mulheres pegaram piolho. Então todas elas nos navios precisaram rapar a cabeça. Aí quando chegaram em Salvador, desembarcaram em Salvador, as mulheres da classe alta de Salvador viram aquelas mulheres de Portugal, aquelas mulheres riquíssimas de Portugal, todas de cabeça rapada, correram rapar a cabeça também, pensando que fosse a moda na Europa. Essas histórias tem num livro muito bom, chamado, acho que é 1888, se não me engano. É um livro sobre a história do Brasil e sobre o único imperador que enganou Napoleão. Napoleão, no seu leito de morte, ele não se conformava. Ele falava assim que o único imperador que enganou ele foi o imperador de Portugal, porque ele ficou jogando conversa em Napoleão, que estava do lado de Napoleão, e fazendo um outro jogo com os ingleses, com os britânicos, do outro lado. E aí, quando Napoleão veio com seu exército para invadir Portugal, chegou em Portugal, Portugal não estava mais lá. Portugal tinha mudado de endereço. O reino de Portugal, né? Tinha mudado para o Brasil. Então ele não conseguiu invadir o reino de Portugal, porque agora o reino estava no Brasil. Essa é uma das histórias desse livro. Um livro muito bom. Quem tiver a oportunidade, leia. Acho que é 1888, se não me engano, o título do livro. Mas vamos ao que interessa, né? Eu não vim aqui contar história. Quer dizer, eu vim contar algumas, mas ainda não isso daí. Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Normalmente, nos Estados Unidos, o costume, lá muito divulgado entre cristãos, é que crente não bebe. Crente não bebe. Aqui no Brasil eles dizem que crente não bebe, mas come, que é uma bênção, né? Mas lá, realmente, o costume nos Estados Unidos é que os cristãos não bebam bebida alcoólica. Mas esse é o costume lá, não é o mesmo na Europa. Por exemplo, os cristãos na Europa sempre tomaram vinho, como também no começo da igreja, né? Nós vemos que o primeiro milagre que o Senhor fez foi transformar água em vinho. E uma pessoa uma vez me escreveu indignada, falando como é que o Senhor podia ter promovido o alcoolismo, né? Fazendo esse milagre. É porque não tinha nada de errado com o vinho. O vinho era a bebida das refeições nos tempos bíblicos. Sempre foi, em todo o mundo. Mas foram alguns cristãos da Inglaterra que imigraram para os Estados Unidos que tinham esse costume de proibir o vinho, proibir a bebida alcoólica. E aí isso se espalhou pela cultura americana. Mas originalmente na Bíblia não há nada errado com o vinho. Há errado sim com a embriaguez. Alguns vêm com conversas de que não, que o vinho era
era vinho sem álcool, né, no tempo bíblico. Só que o vinho sem álcool foi inventado recentemente, porque o processo é um processo bastante complicado de tirar o álcool de um vinho que normalmente é formado alcoólico, né? O vinho é alcoólico, já basicamente alcoólico. Depois é que fazem um processo para tirar o álcool. Então não tem nada a ver dizer que o vinho da Bíblia não tinha álcool. Então, se não tivesse, não haveria essa exortação aqui, não vos embriagueis com vinho, porque alguns falam que a palavra vinho na Bíblia tem que ser trocada por suco de uva. Então aqui ficaria até estranho, não vos embriagueis com suco de uva, né? E na realidade é vinho mesmo. E a exortação é para não embriagar com vinho. Porque a contenda, né? Porque o vinho causa contenda. O embriagado, ele vai contender, ele vai brigar. Agora, na Bíblia nós encontramos o vinho como remédio, né? Você vai para Provérbios, por exemplo, em Provérbios capítulo 31, versículo 6, diz assim: Dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito. Por quê? Porque o vinho anima, ele anima a pessoa. Então, também na Bíblia era indicado como uma bebida medicinal. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 5, ele dá uma exortação a Timóteo. Você vê, Timóteo tinha uma enfermidade de estômago, frequentes enfermidades, né, no estômago, e Paulo diz para ele, em 1 Timóteo 5:23, não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Isso aqui também faz pensar na ideia errada de que todos os crentes eram curados das suas enfermidades. Não. Nós vemos as curas no Novo Testamento, elas tinham por objetivo confirmar a palavra que era pregada pelos apóstolos, pregada para os incrédulos. Não que os crentes precisassem desses sinais, dessas curas, não, eles já eram convertidos. Lá em em Hebreus capítulo 2, diz assim no versículo 3: Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? Então, aqui, os sinais, os milagres, as maravilhas eram para confirmar a palavra que era anunciada primeiro pelo Senhor e depois pelos seus apóstolos. E quando a gente vê, por exemplo, lá em. Deixa eu achar aqui onde está o versículo. Em 2 Timóteo 4:20, diz assim: Erasto ficou em Corinto. Paulo está escrevendo isso. E deixei Trófimo doente em Mileto. Ei, Paulo, que isso, Paulo? Por que você deixou Trófimo doente em Mileto? Por que você não curou Trófimo? Porque não havia necessidade. Trófimo era um crente já, não precisava dar uma demonstração de poder, de cura, de sinais, de maravilhas para Trófimo. Assim como para Timóteo não havia necessidade de Paulo usar, né, de um dom de curar Timóteo, porque não havia necessidade. Se ele tomasse um pouco de vinho, resolvia o problema dele. Então, voltando ao nosso capítulo de Efésios, então, capítulo 5, versículo 18, nós vemos que o vinho, não tem nada de errado com o vinho, mas tem errado sim com a embriaguez, que é o tema, né, que ele fala, não vos embriagueis com vinho.
E o Senhor, lembrando sempre que na festa, o primeiro milagre, o primeiro milagre do Senhor, quando ele começou seu ministério, foi transformar água em vinho. Porque ele tinha vindo realmente como aquele que, que iria trazer alegria, né? Porque o vinho alegra o coração do homem. Tem um salmo que fala isso no Antigo Testamento. Deixa eu voltar aqui que eu perdi o capítulo. O capítulo é de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Ok. Bom, o problema do vinho é o excesso, né? Um problema, né? Tem problemas também, né? Tudo tem problema. Lá em Provérbios, capítulo 23, um texto bastante claro de por que nós devemos tomar cuidado com bebidas alcoólicas. Então, entendam que eu não estou aqui simplesmente fazendo propaganda de vinho, né? Não represento nenhuma marca de vinho, mas só deixando claro isso, porque é um erro bastante grande. Eu recebo muitas mensagens do tipo assim: ah, eu bebi cerveja, vou perder minha salvação? Poxa, que falta de entendimento, né, a pessoa tem por ter sido ensinada de forma errada nessas igrejas por aí que pregam a salvação por meio de obras, não por graça, não por fé, mas por obras. Então, lá em Provérbios 23, versículo 29, diz assim: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra e como o basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. E serás como o que se deita no meio do mar e como o que jaz no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei, aí então beberei outra vez. Então veja quantos males o excesso de vinho, o excesso de bebida alcoólica podem trazer. Quem já viu, eu conheci um irmão uma vez, o pai dele era alcoólatra, né? Acho que já até morreu. Mas ele contava a tristeza que era ele, desde menino, ter que buscar o pai no bar para trazer o pai para casa, porque o pai não tinha condições de voltar para casa, ele tinha que buscar o pai no bar à noite e trazer o pai pendurado no ombro para casa, porque se embriagava e depois, se deixasse, ele dormia na rua. Um outro problema do vinho também é quando ele se torna um hábito, quando ele se torna quando ele vicia, como qualquer outra coisa, né? Pode ser comida também, né? Não é só o vinho, é comida. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, quando alguma coisa, qualquer que seja, tem domínio sobre mim, eu devo acionar o alarme de perigo. Se eu tenho qualquer vício, seja beber, seja comer doce, né? Tem gente que não pode viver sem doce. Então, qualquer coisa que me domine, isso aí é meu ídolo também. Eu preciso tomar muito cuidado com isso. Tem um versículo que fala da carne, né? Ai, agora não vou lembrar agora. Mas qualquer coisa que vá ter domínio sobre mim, eu vou me tornar escravo dessa coisa.
Também, um outro problema, outra questão do vinho, por exemplo, eu hoje bem menos, mas eu antes costumava toda noite tomar um cálice de vinho na hora do jantar, um cálice só, não mais que isso, e com comida, não beber socialmente, né, de copo na mão, assim, na festa, tal. Não, socialmente não. Eu comia uma pizza à noite ou qualquer coisa à noite, um cálicezinho de vinho para acompanhar. Sou filho de italianos, então fui criado com um garrafão de vinho do lado da mesa. Meu pai desde criança, eu e minhas irmãs tomávamos sangria, né, que é vinho com água e açúcar. E meu pai tinha lá um garrafão de sangue de boi ao lado da mesa todas as refeições. Ele foi criado com vinho, né, filho de italianos. O irmão mais velho dele era italiano, nasceu no navio. E então o pai dele fazia vinho no sítio, o próprio pai dele fazia vinho, produzia vinho. Então, eu fui visitar até uma vez um irmão na Itália, já está com o senhor agora, e ele morava num apartamento e ele fazia vinho no apartamento dele. Ele tinha um tonelzinho lá no apartamento, ele comprava uva, né? Espremia as uvas, amassava as uvas, punha no tonel o suco, deixava fermentar e fazia o vinho. Mas uma coisa que eu sempre tinha o costume, se vinha uma visita em casa, antes de eu pegar e tomar vinho, eu perguntava, falava, escuta, você tem costume de beber vinho? Não tem problema para você? Né? Se não tivesse problema, aí eu convidava para tomar um cálice de vinho também na refeição. Nunca fora da refeição. Então, uma das razões, por exemplo, de não beber vinho, além daquela de não se embriagar, de não se viciar, né? É você não causar escândalo, porque você pode pegar uma pessoa, um irmão, que tem uma consciência mais fraca, e ele ficar escandalizado, ele ficar tentado, ele não entender exatamente aquilo. Lembrei agora da história do pastor. Lá vem história, né? Lá vem história. Diz que tinha no tempo do Brasil antigo ainda, quando saíam os evangelistas, o pastor da igreja saía para evangelizar a cavalo, né? Saía pelo sertão. O pastor saiu a cavalo com dois noviços, né? Dois jovens da igreja lá, e saíram pelo sertão para evangelizar. E no caminho, uma chuva, muita chuva, muito frio. Então eles pararam num boteco de beira de estrada. Entraram, o pastor falou pro dono do boteco, 3 copos de pinga bem cheio, até em cima. Onde que é? Onde é a casinha, né? Para o banheiro. É lá fora. Então ele foi lá fora na casinha. Aí o dono do bar botou 3 copos de pinga no balcão. Aí os dois jovens, né? Um olhou para a cara do outro e falou assim: Uau, um frio, né? Eles estavam com um frio, tremendo de frio. Bom, se o pastor pediu, então é porque vale, né? Tá valendo. Na mesma hora, bluf, tomaram, tomaram um copo de pinga cada um. Aí o pastor voltou do banheiro e falou: Me dá uma caixa de fósforo. Aí o cara deu a caixa de fósforo, ele pegou, riscou um fósforo, acendeu a pinga e ficou fazendo assim, com a mão, esquentando a mão no copo de pinga. Então, então precisa tomar cuidado, principalmente quando tem algum que pode se escandalizar. É em Romanos 14 que ele fala sobre isso, né? Romanos 14, versículo 13, Paulo escreve assim: Assim que não nos julguem os mais, não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. E, e às vezes você vai ter que realmente parar com certos costumes, nem é por causa de você mesmo, mas porque aquilo pode servir de tropeço para os irmãos. Então é preciso cuidado nesse sentido também. O que mais que a gente pode falar aqui? 1 Coríntios capítulo 8 também fala a mesma coisa, olha só. Mas vede que essa liberdade não seja, no versículo 9, de alguma maneira escândalo para os fracos.
Então, nós temos liberdade? Temos liberdade, mas nós temos que observar ao nosso redor como é que alguma pessoa, um outro, vai reagir a essa nova liberdade. Porque ele pode pensar que nós pedimos copo de pinga para beber, né, para tomar, mas era só para esquentar as mãos. Outra coisa também, nós estamos em 1 Coríntios, aproveitar no capítulo 10 de 1 Coríntios, no versículo 31. Essa é uma instrução bastante útil, bastante válida para nós. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a pergunta que a gente sempre pode fazer é a seguinte: isso vai ser para a glória de Deus? Ou vai ser para escandalizar alguém? Ou vai ser para dar vontade, fazer o outro passar vontade, né? Tipo, ir na sorveteria e ficar tomando sorvete na frente das crianças, só para elas ficarem com vontade. Então, eu devo sempre vigiar, fazer, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E principalmente, né, quando existe dúvida. Você está em dúvida se deve ou não fazer alguma coisa? Não faça. Simples assim. Romanos 14, tem um versículo bom sobre isso. Romanos 14, versículo 23. Lá diz assim: mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Hoje uma jovem, uma irmã, me escreveu perguntando, ela falou assim: eu quero fazer uma tatuagem escrito crê no Senhor Jesus e será salvo. Você acha que eu devo fazer? Eu falei: olha, eu já ouvi dizer que quem é dono de Ferrari não costuma colar adesivo na Ferrari. Aí eu perguntei: por que que você quer fazer isso? Você não gosta da sua pele? A pele que Deus deu a você, você não gostou? Você acha que está faltando um enfeite nela? Porque as gerações mais novas não sabem o que as gerações mais antigas pensam de tatuagem. Então, muitas vezes são escândalos, são motivo de escândalo para as gerações mais antigas. Porque antigamente, no meu tempo de menino e de jovem também, a gente aprendia que tatuagem era uma coisa que você encontrava em prostituta, bandido e presidiário. Porque na prisão eles, inclusive, costumavam fazer tatuagem para identificar as suas facções, né? Agora, depois que pegou moda essa coisa, cada esquina, agora você vê uma lojinha de tatuagem e tudo mais. A Bíblia não condena a tatuagem em si. Ela condena no Antigo Testamento, tem um versículo que fala para que a pessoa não deve fazer marcas no corpo pelos mortos. Porque os pagãos, eles faziam tatuagem como, como homenagem aos mortos. Então, claro que você não vai fazer tatuagem para homenagear um morto, mas a mesma passagem lá do Antigo Testamento, não me lembro onde é agora, também falava que você não pode cortar a ponta da barba. Então, se não pode fazer tatuagem, também não pode cortar a ponta da barba, não é? Então, não é um mandamento tão estrito assim. Mas é uma questão de bom senso, não é? Se você realmente quer testemunhar de Cristo, não é escrevendo versículo na pele que você vai fazer isso. Porque você já pode, com isso, impedir que alguns até aceitem o seu testemunho. Alguns que tenham prevenção contra essa prática, não é? E outra, tem essa questão. Muita gente que fez tatuagem um dia, quando era jovem, se arrependeu depois, quando ficou velho. Tem uma irmã que eu conheço, e ela tem uma tatuagem na mão, e fala assim: ó, eu fiz quando era incrédula. Eu não sabia. Hoje eu me arrependo de ter feito. Mas ela está ali o tempo todo, essa tatuagem, lembrando da burrada que ela fez, porque ela reconhece que realmente errou. Então, muitos que fizeram no tempo da incredulidade, vamos dizer assim, passa, né? Vamos dar um desconto. Agora, você vai colocar.
adesivo na sua Ferrari, a não ser que você não ache que a sua pele seja tão valiosa quanto uma Ferrari. Então é preciso tomar cuidado quando você faz alguma coisa que pode servir de escândalo para outros, pode criar barreiras para outros. Uma vez eu conversando do Evangelho, explicando o que é a igreja, como é que eu congregava, tudo para uma jovem, e ela falou assim: eu também, quando eu falo de Cristo para uma pessoa, eu nunca falo que eu sou presbiteriana. Eu falei: mas por que você não fala que é presbiteriana? Porque às vezes a pessoa tem alguma coisa contra a igreja presbiteriana e ela não vai aceitar o que eu vou falar de Cristo para ela, né? Então por que você não lá joga fora essa coisa que você tem, que é ser presbiteriana, se isso pode servir de impedimento para o seu testemunho, para a salvação de uma alma? Né? Pensa bem, você tem que esconder que você é presbiteriana, porque isso pode atrapalhar na evangelização? Então não tenha isso. Livre-se, livre dessa tatuagem sua de presbiteriano, né? Então, o próprio fato dessa jovem me escrever perguntando hoje ou foi ontem, não me lembro agora, um e-mail, tem um versículo em Romanos 14 que esclarece muito bem isso. Eu até mandei esse versículo para ela. Romanos 14, versículo 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Depois ela me respondeu, falou assim: não vou mais fazer tatuagem. Então, o dono da lojinha de tatu perdeu uma cliente. Porque se ela estava perguntando para mim, ela tinha dúvida. Ela não estava segura daquilo. Então, é muito importante isso daí. Nós estávamos falando do vinho, né? Uma das coisas que o vinho causa é contenda, e aqui fala no versículo 18 de Efésios 5, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, olha só. Ele não apenas, não é que ele proíba alguma coisa sem dar uma alternativa, ele dá uma alternativa muito superior. Enchei-vos do Espírito. E é muito semelhante o que acontece com o álcool e o que acontece com o espírito. Porque veja que nos dois casos, você acaba sendo empoderado, vamos dizer assim, né, ou influenciado por algo externo, seja a bebida alcoólica, seja o poder do Espírito Santo, não é? Que vai empoderar você, vai embriagar você, vai dar coragem a você. É a mesma coisa que a pessoa que vai para a bebida. Vamos tomar uma aqui para dar coragem, né? Então, toma o Espírito Santo para dar coragem, né? Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Uma outra coisa também, lá em, lá em Atos capítulo 2, para você ver que não é absurda essa comparação da bebida alcoólica ou do vinho com o Espírito Santo. Não que o Espírito Santo seja álcool, seja vinho. Mas veja que em Atos, a percepção que as pessoas tiveram em Atos 2 foi justamente essa. Quando eles viram o que estava acontecendo com aqueles 130 cristãos que tinham acabado de ser batizados com o Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo, qual a reação dos que estavam presentes? Atos capítulo 2, versículo 13. E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Mosto é o vinho, né, o fermentado. Estão cheios de bebida fermentada. Porque eles viram aquelas pessoas, de repente, estavam falando em outras línguas, estavam todas em êxtase, né, todas alegres, contentes e falando e tal. Estão tudo bêbado. Essa foi a impressão que tiveram. Mas não era a influência do Espírito Santo na vida deles. Então, nos dois casos, ou quando você se embriaga de álcool, ou quando você se enche do espírito, o seu andar é afetado. Uma pessoa bêbada, você vê na rua andando e fala assim: encheu a cara, né? Tá bêbado.
Uma pessoa cheia do Espírito, você percebe que ela está cheia do Espírito, porque a sua maneira de agir, o seu andar, a sua moral, né, o seu comportamento está diferente, não está normal, está fora do normal. Mas aí, você tem que entender também as duas coisas são diferentes. Né? De repente vai falar assim, o Mário falou para a gente tomar uma aqui para a gente ficar cheio de espírito. Não é isso que eu estou falando. Eu só estou dizendo que as duas coisas, elas têm similaridades. Apenas isso que eu estou dizendo. Mas, no caso da bebida alcoólica, a contenda, né? Ela causa contenda. E uma pessoa cheia de espírito, ela não vai contender. Muito pelo contrário, ela vai ser uma pessoa cordata, educada, mansa. A pessoa bêbada, ela perde o controle. A pessoa cheia do espírito, ela ganha controle. Lá em Gálatas, capítulo 5, nós vemos que o Senhor fala no versículo 18, Gálatas 5:18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estão debaixo de lei. Não estão debaixo da lei. Você não anda por regras quando é guiado pelo Espírito. E no versículo 22, ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Parou? Existem similaridades, mas entre o que está sob influência, né, do álcool e o que está sob influência do espírito. Mas vamos mais para frente, então. O que mais nós vemos aqui? Um outro ponto importante. Se a bebida alcoólica ou a droga tira você do controle, o Espírito Santo não tira você do controle. É importante entender isso. Então você às vezes vê aí nessas igrejas pentecostais pessoas agindo que nem malucas, né? Rodopiando, dando cambalhota, pulando, dançando, gritando, aleluia daqui, aleluia dali. Nem sabem o que estão falando. Eu me lembro, um irmão me contou uma vez que ele foi numa igreja pentecostal e aquela gritaria, né? Ele era batista, e ele não estava acostumado com aquilo. Então ele viu aquela gritaria, achou estranho. Aí o pastor estava pregando, o tema do pastor era a bomba atômica que foi jogada em Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. Então ele disse que o pastor falava assim: aí jogaram uma bomba atômica em Hiroshima. E aí o povo gritava: aleluia, glória a Deus, louvado seja Senhor. Morreram 200.000 pessoas, aleluia, glória a Deus. Os caras estavam loucos, não sabiam nem o que estavam falando. Imagina você dar glória a Deus porque morreram 200.000 pessoas. Então, isso aí é o que a loucura que a pessoa confunde achando que está cheia do Espírito. Não está cheia do Espírito, está cheia de ignorância, por nem estar escutando o que o pastor lá está falando e achando que tudo tem que ser na gritaria, tudo tem que ser na falta de controle. Mas quando você vai lá em 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 32, veja o que ele diz ali, Paulo diz ali, está falando da reunião dos santos, quando a igreja se reúne, né? E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Profetas, aqueles que pregam, aqueles que proferem a palavra de Deus. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então não tem essa conversa de falar assim: eu falei porque eu estava sendo guiado pelo Espírito, eu entrei num transe. Não, isso é espiritismo. O espírito dos profetas, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Os espíritos humanos estão sujeitos aos profetas. Ele não pode dizer que ele saiu fora de si.
que agora ele está falando um monte de bobagem que vem na cabeça dele, porque é o Espírito Santo que está dizendo. Não, ele tem com total controle. O cristão não perde o controle. Há, algumas coisas alguns lugares, tem um lugar, tem um versículo em Lucas, que nós vemos uma situação, por exemplo, isso é anterior à igreja, né? Lucas capítulo 1, ele está falando de João Batista. E olha que interessante, Lucas 1, versículo 15. Porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho, porque ele era um nazireu, não é? João Batista. Nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Então esse é um caso à parte, um caso raro. Não é que ele era selado com o Espírito Santo. Ele está falando aqui cheio do Espírito Santo. É a mesma coisa do enchei-vos do Espírito, que estava falando no versículo 18. Só que o enchei-vos do Espírito, que Paulo está falando aqui, é uma ordem para nós fazermos isso. Agora, João Batista não era ele que se encheu do Espírito. Ele nasceu já, ele estava no ventre da sua mãe, ele já era cheio do Espírito. Isso era um caso especial, porque ele era o último profeta de Israel. Então, nesse caso, ele não tinha controle sobre isso. O Senhor deu esse Espírito a ele, encheu ele do Espírito, ainda no ventre de sua mãe, quando ele estava no ventre ainda, quando ele era um embrião ainda, ele já era cheio do Espírito. E aqui em Efésios 5,18, é diferente, porque aqui nós estamos sendo mandados a nos enchermos do Espírito. Então é uma responsabilidade nossa. Ah, mas espera aí, como é que eu vou me encher do Espírito? Ainda bem que você perguntou, porque não é uma coisa automática, é uma coisa que exige algumas condições, exige um certo esforço, vamos chamar assim, né? Vamos ver as diferentes situações para nós entendermos melhor isso daí. Nós encontramos na Bíblia, por exemplo, o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, isso aconteceu só uma vez. Então, aquele pregador pentecostal que fala, vocês têm que ser batizados com o Espírito Santo. Então, a Romanos diz muito claramente, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quando é que é o batismo do Espírito Santo? Aconteceu uma vez, lá em Atos capítulo 2, e o objetivo daquilo foi formar a igreja. E a igreja não precisa ser formada de novo, ninguém mais precisa ser batizado com o Espírito Santo, porque a igreja já está formada. O próprio Paulo, que não estava lá em Atos, ele fala em 1 Coríntios 12, ele deixa claro a respeito disso, do batismo do Espírito Santo. Ele diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, o batismo do Espírito foi a formação do corpo de Cristo na Terra. Foi para isso que serviu o batismo do Espírito. Não é uma coisa individual, é a coisa coletiva. Quando foi formada a igreja, o corpo de Cristo, foi feito o batismo com o Espírito Santo. É como a formação do exército, né? Quando foi formado o exército, foi um evento só. Agora, cada vez que um soldado se alista, o exército não é formado de novo, o exército já existe. Correto? Então, esse é um ponto. Nós não somos batizados com o Espírito Santo. Mas então o crente não tem o Espírito Santo? Claro que tem. Porque quando ele crê em Jesus, quando ele crê em Jesus, ele é selado com o Espírito Santo. Ele é selado. O Senhor prometeu a João, lá em João 14, versículo 16, ele prometeu o seguinte:
Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Ali os discípulos de Jesus não tinham o Espírito Santo habitando neles. Eles tinham o Espírito Santo habitando com eles. Era diferente, era diferente. Mas o Senhor promete que haveria um dia quando o Espírito viria habitar neles. Então, a partir daí, todo crente em Jesus tem o Espírito Santo habitando em si. Ou ele não é de Cristo, né? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, como é dito lá em Romanos. O fato de termos o Espírito habitando em nós é que nos capacita a vivermos uma vida nova agora, uma vida de cristãos, né? Outra coisa importante também é, é a unção do Espírito. O senhor falou disso a respeito dos crentes, ele fala assim, em 1 João, aliás, é João fala, né, o apóstolo João, 1 João 2, versículo 27, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, essa é a unção do Espírito, que todo crente também foi ungido com o Espírito Santo de Deus. Outra coisa é a passagem de Efésios capítulo 1, versículo 13, onde fala de mais duas coisas, duas ações do Espírito Santo. Efésios 1, no versículo 13, diz assim: em quem, em Cristo, né? Também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, ouviu a palavra, novo nascimento. O evangelho, a salvação. Tendo nele crido, crido no evangelho, crido em Cristo, né? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aí sim, não é batizados, selados com o Espírito Santo da promessa. Então, esse é o selo do Espírito que todo crente tem, como o gado marcado, né? Você sabe que um boi é de uma fazenda porque tem uma marca daquela fazenda no seu couro. Assim, o crente ele é marcado, ele é selado. O selo é também um penhor. O que é penhor? Garantia. É a continuação do versículo, o versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança, ou seja, a garantia da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Então, o selo do Espírito serve para nós de garantia. Como quando você sela uma carta, aquele selo é a garantia que a carta vai chegar no destino que você quer. Aquela é a garantia. O correio olha para o envelope e fala assim: ah, essa foi selada. Vamos entregar no endereço então. Ok? Que mais que nós temos sobre o Espírito Santo? Então, entenda isso. Quando uma pessoa crê em Jesus, ela é selada com o Espírito Santo, porque ela passa a ser de Cristo, né? Porque aquele que não é de Cristo, aquele que não tem o Espírito de Cristo, vão até achar o versículo, não tem o Espírito. Romanos 8, versículo 9. Ele diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Claro que sim, se for crente, né? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, aquele pastor mentiroso que lá no púlpito disse que a pessoa, depois que crê em Jesus, ainda não tá salva, precisa receber o batismo com o Espírito Santo, não sabe nada, não sabe nada. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Muito importante entender isso. Mas vamos continuando aqui, então. Ah, bom,
Não, eu não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Vocês estão esperando dizer, como que faz para eu me encher do Espírito? Bom, primeiro, confessar os nossos pecados. 1 João fala no capítulo 1, no versículo 5, diz assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o primeiro passo para eu viver cheio do Espírito, para me encher do Espírito, é ter meus pecados confessados. Fazer a faxina, a limpeza na casa, né? Porque se o Espírito Santo não vai poder trabalhar livremente numa pessoa cuja vida está. Deixa a criança passar com a moto de escapamento aberta aí para chamar a atenção das meninas. Então o Espírito Santo não vai trabalhar numa vida que está comprometida com pecado. Porque se existe pecado não confessado, não existe uma consciência tranquila também. Outra coisa é se colocar totalmente, completamente sob o controle do Espírito Santo. Isso aqui está em Romanos, Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo. O que é não ser conformado? Quando você põe massa de modelar naquela forminha, você está conformando a massa de modelar. Então, tem uma forminha que é um peixinho, tem outra forminha que é uma conchinha, tem outra que é um bichinho. Você enfia a massa de modelar lá, você tomou a forma daquela forminha, né? Assim, todo mundo brincou aqui de massa de modelar. Quem vai à praia tem as forminhas para fazer bichinhos na areia, né? Figurinhas na areia, né? Então, quando fala em Romanos capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com esse mundo, ou seja, não se deixem enfiar na conchinha que dá forma às coisas desse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok? Então, isso aqui tudo envolve você se render completamente, sua mente, seu intelecto, suas vontades, seu corpo, seus talentos, as coisas que você valoriza, todas as áreas da vida colocadas sob a direção do Espírito Santo de Deus, inclusive as suas tatuagens. Agora pegou pesado, né? Tudo, colocar tudo debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Se alguma coisa eu não posso colocar debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, está errado. Se tem pecado na minha vida, eu tenho que confessar esse pecado que tem na minha vida. Senão, não posso deixar o Espírito Santo dominar minha vida se existe algum compartimento dela onde eu acalento e eu abrigo um pecado não confessado. Porque pecar, todos nós pecamos, né? Mas quando pecamos, temos que confessar o nosso pecado. Lembrei também de uma outra historinha. O rapaz sonhou que Cristo tinha avisado que iria visitá-lo na sua casa. Ele ficou apavorado, então ele foi arrumar a sala, tirou tudo que não prestava da sala
jogou tudo na cozinha. Aí o senhor bateu na porta, entrou, né, na casa da sala dele. Ah, pode entrar, senhor, pode sentar, fica à vontade e tal. Eu queria conhecer sua cozinha. Ah, mas lá está bagunçado, senhor. Ah, mas eu quero conhecer. Espera um pouquinho só. Ele correu para a cozinha, catou tudo que tinha que não prestava, todas as coisas ruins que tinha na cozinha, jogou num outro, uma despensa lá no quarto do fundo. Chamou, pode entrar agora, senhor, a cozinha está arrumadinha e tal. Ah, que bom. E aquele quarto no fundo ali? Não, ali é tranqueira, só que eu guardo. Eu quero conhecer. Espera só um pouquinho. Foi lá, pegou tudo aquilo lá, jogou tudo num baú que tinha, né? Enfiou tudo num baú, sentou em cima, pulou, tal, socou bem aquele baú, todas as sujeiras que ele tinha armazenadas. Aí o senhor entrou, ah, muito bom, tá tudo arrumadinho. Mas e esse baú, o que que tem dentro dele? Não, senhor, esse baú aí é coisa que é velha, não vale nem a pena. Não, mas eu quero ver o baú. O senhor quer ver o baú? Eu quero ver o baú. Ele pegou e abriu o baú. Quando ele abriu o baú, estava vazio. Estava vazio. Então, isso é confessar os nossos pecados ao Senhor. É nos abrir completamente a Ele e deixar que Ele veja até dentro do nosso baú. Como é que está o nosso baú? Então, renovação do entendimento, renovação da mente, o nosso corpo sendo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o nosso culto racional. Tudo isso fala lá em Romanos 12. Agora, mais uma direção para que a gente possa se encher do Espírito, viver cheios do Espírito, né? É que a palavra de Deus habite em nós. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, quando a palavra de Deus está em nós, quando nós nos impregnamos, que nem uma esponja, né? Você fica impregnado da palavra de Deus, não sobra espaço para outras coisas. Não sobra espaço. Pega uma esponja, você encharca ela, ela não pega mais nada, ela está encharcada, está tudo ali nela. Então nós temos que viver encharcados. Por isso que fala que a palavra de Deus habita em vós abundantemente, encharcadamente. Não sei se nem existe essa palavra, né? Em toda a sabedoria, ensinando-nos a palavra, nos ensinando, nos admoestando, nós admoestando também uns aos outros. Então, tem um irmão que costumava dizer que nós temos que ler a palavra ao ponto de os nossos pensamentos serem formados por ela. Quando nós vamos pensar alguma coisa, esse pensamento acaba sendo formado pela palavra de Deus, de tanto que nós nos enchemos dela. E aí também estaremos nos enchendo do Espírito Santo, né? Mais uma coisa, o que mais para a gente poder se encher do Espírito Santo? Gálatas 2. Gálatas 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, esse é aquele ponto em que você se esvazia, para deixar que Cristo seja tudo em você, para deixar que o Espírito Santo seja tudo em você. Então agora você tá cheio, né? Tá cheio do Espírito. Por quê? Porque você primeiro desocupou o seu velho inquilino, o seu ego, o seu eu. Você expulsou o eu de si mesmo, né? Expulsou o ego para dar espaço para esse novo inquilino que é o Espírito Santo. O que mais que nós temos? No versículo 19, vamos para o 19 agora então. O 19 fala de pelo menos, acho que são quatro resultados
de uma pessoa cheia do Espírito. No versículo 18, ele falou: enchei-vos do Espírito. Eu dei umas dicas aqui de como, né, a gente se enche do Espírito, esvaziando de outras coisas, para o Espírito tomar lugar. E o versículo 19 vai mostrar quais serão os resultados, então, de uma pessoa cheia do Espírito. Falando entre vós em salmos e hinos e cantos espirituais. Então, a nossa palavra, ela tem que ser tão doce quanto um salmo, tão gostosa de ouvir quanto um hino ou um cântico espiritual. São coisas que exaltam a Deus. Então, a nossa conversação, a nossa palavra, tem que ser sempre para a exaltação do Senhor, para buscar falar coisas agradáveis ao Senhor. Às vezes eu preciso me policiar também, porque às vezes eu vou falar uma coisa e falo, nossa, vou falar isso, eu vou ofender, vou falar isso, eu vou entristecer a pessoa. Então, eu estou o tempo todo me policiando, porque eu sou um comunicador, não é? Eu sou, como diz hoje em dia, um influenciador digital. Então, tem que tomar muito cuidado com o que eu falo. Porque o que eu falo vai influenciar alguém, mas pode influenciar bem se eu falar da palavra de Deus e pode influenciar mal se eu falar dos meus próprios pensamentos de qualquer assunto. Por isso que precisa muito cuidado quando entra assunto tipo política, time de futebol, qualquer coisa assim, você já começa a sair para o lugar, para sair do lugar do cristão e entrar em ruas escuras, em ruas escuras. Então, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. Então, esse é o tom que deveria estar sempre na vida do cristão. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, sempre é tão gostoso você encontrar pessoas que vivem, trabalham cantando, né, cantando hino, murmurando até, murmurando um hino. É tão gostoso você ver que a pessoa está contente, ela tá expressando aquilo que o coração está cheio. A nossa boca fala do que está cheio o coração. É o versículo que fala isso. Então, a nossa boca fala do que está cheio. Se o seu coração está cheio de maledicência, cheio de inveja, de ódio, de corrupção, a sua boca só vai falar isso. A boca vai ser um esgoto aberto, a céu aberto. Mas se seu coração está cheio do amor de Deus, cheio das Escrituras, cheio de passagem das Escrituras, a sua boca vai falar disso. A sua boca vai bendizer. Com a boca nós bendizemos e com a boca nós maldizemos. A boca vai ser a expressão do que há no nosso coração. E se nós somos cheios do Espírito, só vai sair coisa boa da nossa boca também. E o versículo 20 fala mais um efeito, mais uma consequência de estar cheio do Espírito. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma pessoa que realmente conhece o Senhor, que realmente vive cheia do Espírito Santo, ela está sempre dando graças, sempre agradecida, até quando o pão cai com a manteiga para baixo. O pão caiu com a manteiga para baixo, você olha assim, obrigado, Senhor, por eu lembrar de não comer muita manteiga que engorda. Buscar sempre o lado positivo das coisas, porque se caiu com a manteiga para baixo, o senhor quer falar alguma coisa comigo que eu possa aprender. Eu sempre dou exemplo, né? Que eu gosto, quando acontece alguma coisa que dá errado comigo, eu sempre paro e penso assim, bom, o que eu posso aprender com isso, né? Então, se eu estou andando na rua, bato com a testa no poste, aí enquanto eu limpo o sangue da testa, eu fico pensando, o que será que eu posso que eu posso aprender com isso? Então, então, uma consequência de estar cheio do Espírito, falar em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Mas tem tanta coisa que acontece que é ruim. Podia ser pior. Eu lembro um adesivo que eu vi no vidro de um carro, dizia assim, sorria, amanhã será pior. Eu já achei muito bom o adesivo. Então, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
E uma quarta coisa, acho que são quatro, né, que apareceram aqui. Uma quarta coisa, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Essa é mais uma consequência de uma vida cheia do Espírito Santo. Sujeição, sujeição. Não é uma pessoa que quer ficar por cima, é uma pessoa que se contenta em ficar por baixo, em ficar sujeita, em ficar submissa. E a continuação do capítulo aqui é um outro assunto que vai falar de marido e mulher. Mas esse não vai ser para hoje, não, porque eu acho que eu gastei toda a saliva no assunto de hoje, que era praticamente 3, 4 versículos, mais de uma hora falando. Até aí. Pronto, Mário. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, né, Mário? Podem fazer, abrir o microfone ou colocar no chat. Em relação a essa passagem, que diz que tudo devemos fazer para a glória de Deus, isso tem a ver com situações que não há um mandamento ou uma direção na palavra de Deus, nas cartas dos apóstolos, ou quando há obediência à sua palavra. Não é isso? Porque havendo direcionamento, mandamento escrito para a igreja e nós desobedecermos pela nossa vontade, não estaríamos fazendo para a glória de Deus, não é mesmo? Queria entender melhor essa passagem. Não, acho que já está explicado aqui na sua própria pergunta, você já explicou. Realmente, se nós temos um mandamento específico, uma direção específica, né, nós devemos seguir a direção específica que nós temos. Se nós não temos um mandamento, mas nós temos a direção do Espírito, nós temos a guia do Espírito Santo. Então, nós vamos perguntar: isso é para a glória de Deus ou é isso para a minha própria glória? Né? Também tem essa parte aí, porque eu posso fazer as coisas para a minha própria glória. Eu posso pregar o evangelho para ganhar aplausos. Eu nunca esqueço o jovem que me escreveu perguntando como é que ele faz, como é que ele devia fazer para ser um pregador famoso. Meu amigo, você está muito fora da curva. Ainda não, ainda não entendeu. Mas é isso. O irmão Josué, ele achou aqui o versículo, em Levítico 19, 28, pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Sou o Senhor. Mas se você continuar, Levítico 19, o versículo 28 diz isso, né? Pelos mortos não darei golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Depois o versículo 29, 19, Levítico 19, 29, não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade, guardareis meus sábados, meu santuário reverenciareis, eu sou o Senhor. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles, eu sou o Senhor vosso Deus. E ele vai continuar mais. Eu acho que é em outra passagem que fala para não cortar a ponta. No versículo 27. Versículo 27. Não cortareis o cabelo arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba. Depois que ele fala para não dar golpes na carne ou fazer marcas, né? Então, é claro que as marcas aqui estão sendo feitas pelos mortos, como os pagãos faziam. Porque se nós fôssemos levar isso aqui como um mandamento, então não poderia também cortar o cabelo arredondando os cantos ou danificando as extremidades da barba.
Lucas 7, 31 a 35 mostra que tem sempre pessoas sem graça que só estão no meio dos cristãos para acusar. Tem como o irmão falar um pouco sobre isso? Lucas 7. E disse o Senhor: A quem, pois, compararei os homens dessa geração? A quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: Tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: Tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizeis: Eis aí um homem comilão e beberrão, e bebedor de vinho, e amigo dos publicanos. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Bom, eu não sei exatamente, né? Porque se existem irmãos em Cristo que vivem de acusações, né? Eu devo me separar deles. Eu devo ficar longe dele. A pergunta seguinte: o que aconteceu com a filha de Jefté após o voto dele? Eu acho que ela ficou virgem o resto da vida, porque eu não acredito que Jefté tenha sacrificado sua filha ou matado sua filha, porque isso iria contra a própria vontade do Senhor, né, de fazer sacrifícios humanos. Sacrifícios humanos eram feitos pelos pagãos. A única situação em que o Senhor parecia que ia pedir um sacrifício humano foi com Abraão, quando ele mandou sacrificar o seu filho. Mas isso era uma prova, e quando o Senhor mandou Abraão sacrificar seu filho. Isso era uma prova para ver a fé de Abraão, porque antes o Senhor tinha falado para Abraão que daquele filho viriam multidões. Então Abraão sabia que mesmo se ele matasse seu filho, o Senhor ia ressuscitá-lo. Então era diferente ali. Mas Jefté, eu creio que ali ele obrigou a filha a permanecer virgem. Esse foi o sacrifício que ele acabou exigindo da filha. Gosto de um time de futebol. Tem como isso ser para a glória de Deus? Se for o mesmo time que eu gosto. Não tem nada de errado em gostar de um time de futebol. Tem gente. Eu não gosto de coco. Falar isso para baiano é uma heresia, né? Uma ofensa. Não gosto de coco, não gosto de cocada, não gosto de sorvete de coco. Nada que tenha coco eu gosto. Porque é um gosto pessoal, né? Então, não tem nada de errado gostar de um time de futebol. Agora, não pode ser aqueles fanáticos, né, que morrem pelo time, que dão sangue pelo time, que deixam de botar comida na mesa para comprar o ingresso para o estádio. Aí é diferente. Aí qualquer coisa que você colocar na sua vida como mais importante do que Deus, do que o Senhor, isso é idolatria. Pode ser um carro, pode ser uma esposa, uma namorada, ou um namorado, ou um esposo. Eu nunca me esqueço, nos anos 70, que o Opala era um carro, né? Era um carro de luxo. Teve uma batida em São Paulo, na Avenida Brasil, em São Paulo, saiu no jornal até a notícia. O cara bateu o Opala dele na Avenida Brasil. Quando a polícia chegou para registrar a ocorrência, o sujeito estava chorando, abraçado na frente do Opala e chamando o Opala por um nome, era um nome feminino, não lembro que nome que era, mas ele chorava e abraçava e falava o nome do Opala. Aquilo ali é idolatria. Então, quando você tem alguma coisa que você gosta demais, ao ponto de achar que não vive sem, aí é idolatria. Aí é outro departamento. Mas é isso, irmãos. Eu acho que já deu aí o meu taxímetro.
Ok, Mário. Então, Eu estou derretendo aqui, gente. Eu não posso ligar o ventilador, porque ele interfere no microfone, ele dá um zumbido no microfone. Então, estou suando em bicas aqui. aqui choveu, mas também deu uma estiada hoje, já esquentou um pouquinho. É o tempo. Mário, próxima semana, se estivermos aqui, Efésios 5:19? Não, Efésios 19, acho que eu falei hoje, né? falou. Eu já tirei o print aqui já. Efésios 5:22. Pronto. Mas aí é só para quem quer casar. Quem não quer casar nem precisa comparecer. Ah, verdade. Vamos lá, irmãos. Então tá. Vou pedir para irmã Adriana tá tirando a gravação. Irmão Isaac, você pode dar graças?